Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula para educação de jovens e adultos, módulo 1. E nessa aula a gente vai retomar alguns conhecimentos que muitas vezes estão associados com a matemática básica, né? Os problemas com as 4 operações, e a gente vai fazer essa sendo a primeira parte das 4 operações que a gente vai estudar, só que de um jeito diferente, né? A gente vai tentar, ao invés de se preocupar com as continhas, a gente vai se preocupar com o sentido, o que significa determinada situação, para que a gente compreenda se ali vai ser adequado eu utilizar uma operação de adição, uma operação de subtração, uma de multiplicação e uma de divisão. E a gente vai dar uma ênfase na aula de hoje às situações onde você vai perceber que mesmo sendo o resultado sendo uma soma, a gente vai ver que existem maneiras da gente interpretar e conseguir compreender aquele problema que está posto. A mesma coisa com a subtração, tá certo? Então a gente vai perceber que quando a gente fala das operações de adição e subtração, nesse primeiro momento, a gente associa muito, né, a ideia de adição de juntar as coisas, enquanto que subtrair, retirar as coisas. A gente vai perceber que, de fato, essas são características dessas operações, tá certo? Só que a gente vai perceber que outras situações também que são problemas de adição, também são problemas de subtração, requer um outro tipo de raciocínio. E a gente vai trazer para você um pouco dessa imagem, que a gente vai tentar fazer com que essas imagens, elas caracterizem essas operações, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente fala de adição, a gente associa muito a juntar. Só que a gente vai ver também que existem situações onde o que está em evidência é acrescentar alguma coisa, certo? Da mesma forma que na subtração eu tenho a ideia de retirar, né? Ou seja, mas eu também tenho a ideia de comparar o que falta para. A gente vai ver algumas situações que vão caracterizar essas situações, tá certo? Lembrando que essa aula tem um formato digital, onde você pode assistir e acessar essa aula de formas bem diferentes. Se você está vendo pela TV agora, você também pode acessar as nossas aulas pelo YouTube, pelo aplicativo, tá certo? Então vamos lá. Qualquer dúvida que você tenha, escreve para a gente. Vai ser um prazer estar tirando a tua dúvida, tá certo? Então veja, o tema que eu vou trazer aqui são elementos matemáticos, numéricos, vamos dizer assim, de situações que fazem referência à nossa cidade. Então eu estou pegando informações de alguns bairros e a gente vai trazer algumas situações para a gente tentar compreender. Lembrando que hoje a gente vai tentar entender as operações matemáticas de adição, subtração, e a gente vai ver que na multiplicação e da divisão a gente vai usar a mesma maneira. Então veja essa situação que eu trouxe aqui. Pesquisando aí sobre alguns bairros do Recife, a gente encontrou aqui que em Boa Viagem tem 49.221 residências, né? Lembrando que lá no primeiro bimestre e no segundo bimestre, a gente estudou a leitura do número, né? Se você está com alguma dúvida de como ler esse número aí, 49.221, dá uma olhadinha lá nas nossas aulas do primeiro bimestre sobre leitura e sistema de numeração decimal. Você também está observando aí, ó, ele tem 49.221. E por que eu coloquei 50.000 ao lado? Também é outro tema que a gente estudou nas primeiras unidades desse ano, quando a gente falou de aproximações e arredondamentos. Você vai perceber que falando de uma situação dessa daí, ou seja, o número de residências no bairro de Boa Viagem, você vai perceber que para o tema que está sendo trabalhado, para o tipo de conversa, a gente pode utilizar valores aproximados, valores arredondados, para facilitar um pouco a nossa leitura, a nossa interpretação. Então, por isso, a gente vai considerar aí o bairro de Boa Viagem com aproximadamente 50.000 residências, tá certo? E eu coloquei uma continha ali do lado, né? Ou seja, a gente observa que eu até nem coloquei o símbolo de adição, justamente para a gente pensar um pouquinho sobre determinadas situações. Então, o que eu estou colocando ali, ó, aqueles 50.000 dessa conta aqui, representa o número de residências do bairro de Boa Viagem. E eu peguei, somei, deu 65.000. Só que eu estou apontando esses 15.000 aqui e veja o que é que eu estou tentando trazer para aí. É como se eu estivesse fazendo o contrário. A gente vai, a partir do resultado, entender o problema. Dá uma olhadinha nessa tela aqui. Eu estou pegando os 50.000
e estou juntando com os 15 mil e tendo como resultado os 65 mil. Eu estou juntando. Se eu quisesse trazer uma situação que desse sentido a essa conta que eu fiz, eu, por exemplo, poderia imaginar assim. Imagina que aqui eu tenha as 50 mil residências do bairro de Boa Viagem e imagine por algum motivo a gente precisasse juntar o bairro de Boa Viagem com um bairro próximo que tivesse 15 mil residências. Então, esses dois bairros juntos teriam quantas residências? A gente chega aos 65 mil. Só que o que eu estou tentando trazer de mais importante aí é a maneira da gente pensar, ou seja, os 50 mil que representa o número de residências do bairro de Boa Viagem e os 15 mil que eu estou juntando com o bairro vizinho. Juntando essas duas informações, esses dois valores, a gente chega aos 65 mil. É a ideia, às vezes, mais natural da adição, né? Ou seja, a ideia de juntar valores. Então, tenta aí, na tua sala de aula, trazer outras situações, criar outras situações que sejam parecidas com essa, ou seja, a adição como juntar duas coisas. Quando você já tiver bem, com a ideia bem concretizada, tenta juntar 2, 3 coisas, 4 coisas, é independente do número de coisas. A ideia de adição como juntar tem a partir desse princípio de que você está juntando coisas. É bem parecido com outra situação. Imagina aqui que eu vou fazer a seguinte situação. Imagina que lá no bairro de Boa Viagem, 49.221 residências, e imagina que agora a gente vai perceber que vão ser construídas, vamos dizer assim, novas 15 mil residências no bairro de Boa Viagem. Quantas residências terão? Serão as mesmas 65 mil residências, tá certo? Só que tem uma diferença no raciocínio desse tipo de problema. Ou seja, você já tinha os 50 mil, vou representar com a mão assim, ó, os 50 mil já existiam e acrescentou 15 mil, ou seja, aquele valor de 50 mil é como se ele já existisse e um tempo depois fosse acrescentado os 15 mil. A gente vai perceber que mesmo sendo a mesma conta, 50 mil mais 15 mil, resultando os 65 mil, a gente vai perceber que a maneira de pensar, a maneira de raciocinar esse tipo de problema é um pouco diferente. É o que a gente vai dizer como uma adição, como acrescentar, né? Ou seja, eu já tinha o valor dos 50 mil e foi acrescentado 15 mil. Ainda é um problema de adição, só que nesse sentido aí a gente está fazendo está acrescentando a um valor que já existia, tá certo? Então, para a gente, nesse primeiro momento, a gente vai ver que a adição, ela pode ser interpretada, ela pode ser pensada como uma situação de juntar coisas ou de acrescentar coisas, tá certo? Você vai começar a perceber isso de maneira mais clara a partir do momento que você treina mais exercícios, você lê mais problemas e começa a pensar, olha, eu sei que é adição, mas aí eu estou tentando juntar coisas ou eu estou acrescentando, tá certo? Isso vai ajudar bastante você não apenas saber qual é a operação, mas saber também qual é o sentido dessa operação. No caso aqui da adição, a gente está vendo esses dois, de juntar e acrescentar. Nessa outra situação aqui, ó, eu estou pegando aí o número de habitantes da cidade do Recife, tá certo? Mais uma vez, esses números grandes aí, já tivemos aulas aqui da leitura e escrita de números no sistema decimal, né? Então, a gente fez aulas, como é que a gente lê esses números que são muito grandes, né? Nesse caso aí, 1.600.000 habitantes, né? E eu estou fazendo uma comparação aqui com o bairro da Várzea, que tem 70 mil habitantes. Então, olha o problema que eu vou criar, a situação que eu vou criar aqui. Eu vou pegar 1.600.000 e subtrair 70 mil, dando 1.530.000. O que eu estou querendo aqui, eu vou criar uma situação que é o seguinte. Quantos habitantes tem na cidade do Recife, tirando a quantidade de habitantes do bairro da Várzea? Ou seja, eu estou fazendo uma operação de subtração, mas qual é o significado, qual é o sentido que tem nesse tipo de problema aí? Então, você observa que a gente tinha o 1.600.000
e foi retirado os 70 mil, chegando em 1.530.000. Então, percebe que esse problema aí, você está retirando uma quantidade, né? Ou seja, eu tinha 1.600.000 e eu retirei esses 70 mil. Ou seja, a subtração nesse caso aí está trazendo a ideia de retirar, que foi como eu trouxe no início da aula, né? É muito comum a gente associar também a subtração como retirar, ou seja, menos uma coisa, né? Até o nome menos aí faz associação à operação de subtração. Mas a gente vai perceber que não é só esse tipo de situação. A gente vai perceber que outros tipos de situações também vão aparecer na operação de subtração. Então vejamos a seguinte situação. Quando eu olho para esse quadro aí, eu estou simplesmente dizendo o seguinte: eu tinha 1.600.000 e eu retirei 70 mil, resultando 1.530.000. É o significado da operação de subtração nesse contexto aí. Mas se eu tivesse uma outra situação, que não fosse necessariamente essa de retirar, que a gente associa muito, né, a operação de subtração à retirada. Se não fosse essa situação, como é que eu teria outra situação? Veja que eu criei aqui. Eu criei simplesmente o seguinte: 70 mil habitantes, né, do bairro da Várzea, e eu comparando com outras situações. Por exemplo, se eu pegar aqui, imagine um outro bairro que tenha 50 mil habitantes. Se eu fizesse a seguinte pergunta: o bairro da Várzea tem 70 mil habitantes. Imagina um outro bairro que tem 50 mil habitantes. Se eu fizesse a pergunta: o bairro da Várzea tem quantos habitantes a mais que esse outro bairro? Eu iria fazer a operação de subtração. Prestou bem atenção os termos e as palavras que eu usei? Observe que eu fiz a pergunta: quantos habitantes a mais tem o bairro da Várzea em comparação a esse outro bairro aí com 50 mil habitantes? Apesar de ter usado a mais, a gente tem uma operação de subtração. Você vai perceber que não é porque eu estou usando o termo a mais, vai ser um problema de adição, certo? Você vai perceber que esse a mais que eu estou utilizando na leitura desse problema está sendo como uma comparação. Eu estou comparando a quantidade de habitantes do bairro da Várzea, comparando com a quantidade de habitantes de outro bairro, e quero fazer essa comparação do modo que eu vou enxergar, que eu vou perceber quantos a mais vai ter. É a operação de subtração. Então percebe que no caso aí a gente está comparando esses dois quantitativos aqui, ou seja, 50 mil para chegar em 70 mil faltam 20 mil, ou 70 mil menos 50 mil vai dar os 20 mil. Então percebe que no caso da leitura do problema a partir das informações que a gente tem, tenta fazer essa leitura da maneira que a gente está fazendo aqui, ou seja, tentando interpretar o problema e não se preocupando necessariamente em fazer a conta. É lógico que é importante você saber fazer aquelas continhas, né, que a gente chama, só que isso daí só vai fazer sentido a partir do momento que você souber o que é que o problema está querendo te dizer, o que é que o problema está te perguntando. Nesses casos que eu trouxe hoje, a gente vai perceber que a gente evidenciou aí o significado das operações. Nesse último agora da subtração, você percebe, né? Ou seja, eu coloquei aqui os 50 mil embaixo, os 70 mil em cima, justamente para a gente trazer com evidência essa questão da comparação, né? Ou seja, os 50 mil para chegar nos 70 mil faltam 20 mil. Então a gente percebe que esse contexto aí ele traz uma comparação. Eu estou comparando esses dois valores aí, tá certo? Então, resumindo o que a gente viu hoje, a gente viu que as operações de adição e subtração, elas podem trazer significados relacionados com os problemas que são trazidos aí. No caso da adição, a gente vai ver que temos problemas que dão a ideia de juntar e a ideia de acrescentar. No caso da subtração, a gente vai ver que existem problemas para retirar e existem problemas onde eu vou fazer uma comparação, tá certo? E a gente vai ver que, por exemplo, saber as continhas aí somando, subtraindo, é uma coisa que a gente chama de saber fazer a conta pelo algoritmo. Mas o que a gente trouxe na aula de hoje é saber fazer as contas, saber resolver os problemas interpretando os seus
significados. Tá certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Um tchau, tchau e até a próxima. Eu que agradeço.